3 causas que podem anular um leilão judicial. Meu nome é Everton Rocha, sou professor da Cleve Educação, defensor público com atuação plena em direito imobiliário e investidor em leilão de imóveis. E hoje vou falar aqui para você 3 causas que podem anular um leilão judicial. Mas antes, pedir para você se inscrever aqui no canal da Cleve Educação, ativar o sininho para receber as notificações das novidades que surgirem aqui no canal, além de dar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação desse conteúdo e proporcionar que mais pessoas conheçam o mercado de leilão de imóveis, se interessem por esse mercado e aproveite aí as grandes oportunidades que ele oferece, além também de ajudar aqui o canal a continuar produzindo esse conteúdo, divulgando esse conteúdo para preparar você em relação ao mercado de leilão de imóveis. E fica comigo até o final desse vídeo, né, que a gente vai trazer aqui excelentes informações para você aí que pretende ingressar no mercado de leilão de imóveis, pretende começar a investir em leilões judiciais. Então, aí, sem mais delongas, vamos partir logo para o que interessa, para o nosso assunto. Quais são as 3 causas que podem anular um leilão judicial? Antes de mais nada, dizer para você que o que eu vou falar aqui está na legislação, está lá no artigo 903, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que é a legislação que rege ali os leilões judiciais. Então, o que eu vou falar aqui para você não é nenhuma novidade, está lá no Código de Processo Civil, você pode dar uma olhadinha lá, que constam essas causas que podem anular o leilão. E eu vou ressaltar essas causas porque, assim, apesar de estar na legislação, já está na legislação, mas a gente encontra muito na prática. Então, assim, a legislação está refletindo ali o que a gente vê muito na prática e que a gente tem que ficar muito atento. Então, a primeira causa que eu vou apontar aqui para você são os vícios procedimentais. Os vícios procedimentais ali relacionados ao leilão judicial. E aí, para falar de vícios procedimentais, a gente tem que entender que o leilão judicial ele está dentro de um procedimento judicial, um procedimento executivo, que pode ser lá uma fase executiva de um processo que iniciou ali na fase de conhecimento, onde houve uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória foi ali para pagar uma quantia em dinheiro, e aí o credor desse valor, o vencedor dessa ação, ele vai entrar ali com cumprimento de sentença, requerendo ao juiz que intime esse devedor, esse executado, e aí ele vai ser chamado de executado nessa fase, para pagar essa quantia em dinheiro em determinado prazo, sob pena ali de penhorar os seus bens. E aí vai se tentar penhorar ativos financeiros, contas bancárias, veículos. Se não achar nada do nome dele, parte para o imóvel, penhora o imóvel, e aí esse imóvel ele vai a leilão, ele vai ser avaliado, depois vai seguir para o leilão. E aí no leilão, você vai lá, remata esse imóvel e aí segue todo o trâmite pós-leilão, expedição de carta de rematação, mandado de admissão na posse, desocupação do imóvel, segue todo esse trâmite. Então, isso aí é o procedimento executivo ali, a fase executiva ali de um processo que iniciou na fase de conhecimento, é um procedimento executivo baseado numa sentença. Mas também a gente tem ali o procedimento executivo baseado no título executivo extrajudicial, que é uma execução, começa ali já na fase executiva, não tem uma fase de conhecimento anterior, começa já ali direto na execução. E aí, como exemplo, a gente tem as execuções de taxas condominiais, de cotas condominiais. O devedor ali tem um devedor de cotas condominiais, não pagou as cotas condominiais, o condomínio entra com uma execução, e aí o próprio imóvel do qual advém essa dívida de condomínio vai ser penhorado e vai ser submetido a leilão. Então os leilões judiciais eles decorrem desses procedimentos executivos. E aí esses procedimentos executivos, para esse leilão, para ele poder se regular, para ele poder ali ter total licitude, ele tem que estar dentro de um procedimento totalmente regular. Então, se esse procedimento apresentar algum vício, o leilão pode ser anulado. O leilão pode ser anulado. Se for um vício ali que seja insanável, que gerou um prejuízo para o executado ou para terceiros, esse leilão pode ser anulado. Então, um exemplo de vício que a gente vê muito na prática, que você tem que ficar muito atento. Intimação do executado acerca das penhoras e datas dos leilões. Então, se o executado não foi intimado da penhora e também não foi intimado ali das datas dos leilões, ou houve alguma nulidade em relação a essa intimação, algum vício em relação a essa intimação, então esse leilão pode ser anulado.
Então, quando você for participar de um leilão, você tem que ficar muito atento em relação à intimação executada. Você tem que verificar isso nos autos do processo, tem que acessar os autos do processo. E no nosso curso Expert em Leilão de Imóveis, você que não é da área jurídica, a gente ensina como você acessa os autos de um processo, inclusive como você analisa esse processo para verificar a regularidade das intimações, se foi feito tudo certinho para você não entrar no leilão ali sujeito a uma nulidade dessa, que é a ausência de intimação do devedor acerca da penhora e datas dos leilões. Também, terceiros interessados, se eles não forem intimados e essa ausência de intimação gerar algum prejuízo, também esse leilão pode ser anulado. A gente tem um cônjuge, o coproprietário, os devedores com penhoras averbadas, credores hipotecários. Então, quem tem ali algum interesse em relação àquele imóvel, não sendo intimado das datas dos leilões, pode, e se surgir um prejuízo, advir um prejuízo disso, esse leilão pode ser anulado. Então, vício procedimental é isso, é algum vício ali, alguma coisa que macula o leilão, que traz algum prejuízo para o executado ou terceiros interessados, e aí, numa situação dessa, o leilão vai ser anulado. Então, você tem que ficar muito atento, quando você participar de um leilão, tem que ficar muito atento em relação à regularidade do trâmite processual, se tudo for observado, se o trâmite processual foi totalmente observado, especialmente no que se refere à intimação do executado e de terceiros interessados. E aí, no nosso curso Expert em Leilão de Imóveis, a gente ensina como é que você faz essa análise do procedimento para você não entrar em um leilão que possa ter algum vício e aí inviabilize a sua arrematação, e aí você, tendo o dinheiro totalmente restituído, porque o dinheiro é totalmente restituído, o leilão é anulado, mas você não perde o dinheiro. O dinheiro vai ser totalmente restituído, mas aí você teve um custo de oportunidade, porque você poderia estar participando de outro leilão, e aí você está no leilão ali que já estava com vício procedimental, você não observou, e aí você ficou ali parado naquele leilão, podendo estar investindo seu dinheiro numa oportunidade que ali prosseguiria toda regular e você conseguiria ter esse imóvel para si. Então, por isso que é muito importante ficar atento para não entrar no leilão que pode ser depois anulado. Uma outra situação também que pode anular o leilão é a arrematação por preço vil. E aí, o que é preço vil? Preço vil é a aquisição de um imóvel em leilão abaixo do desconto fixado pelo juiz ou, na ausência de desconto fixado pelo juiz, abaixo ali do valor de 50% de avaliação do imóvel. Então, isso é preço vil. Então, o imóvel, quando vai a leilão, ele vai ali de acordo com, né, o preço de avaliação. Porque assim, para você entender o que é preço vil, você também tem que você primeiro precisa entender como são formados os lances num leilão judicial. Então, assim, o leilão judicial, via de regra, ele tem duas praças. Ele tem a primeira e a segunda praça. Na primeira praça, o imóvel, o lance mínimo para arrematação do imóvel é o valor de avaliação. E esse valor de avaliação ele vai constar no laudo de avaliação que vai ser elaborado pelo perito ou oficial de justiça. Esse laudo de avaliação ele vai estar lá no processo judicial, mas você também, geralmente, os leiloeiros colocam também lá na página de anúncio do leilão. Então, esse laudo de avaliação vai constar no processo, mas também vai constar ali na página de anúncio do leiloeiro. Então, você vai conseguir acessar esse laudo de avaliação. E aí o imóvel ele vai em primeira praça pelo valor que consta lá no laudo de avaliação. Se ninguém arrematar, ele vai para uma segunda praça, e aí nessa segunda praça ele vai, o valor do lance mínimo na segunda praça vai ser o valor de desconto concedido pelo juiz em cima do valor lá do laudo de avaliação. Então, digamos que o laudo de avaliação apontou que o imóvel vale R$100 mil. Se o juiz fixar um desconto de 40%, esse imóvel ele vai por 60% do seu valor de avaliação. Então, ele vai por 60 mil. Se o juiz fixar ali 50% de desconto, então esse imóvel vai em cima do valor 50% em cima do valor que consta no laudo de avaliação. Então esse imóvel ele vai ali por R$50 mil, 50% do seu valor de avaliação, considerando o desconto fixado pelo juiz. Agora, digamos que o juiz não fixe nenhum desconto. O juiz foi lacônico em relação a isso, não falou sobre desconto, não fixou desconto. Então aí a gente vai aplicar o desconto legal, que é 50%. A legislação já traz ali, o Código de Processo Civil já traz ali um desconto legal. Na ausência de desconto fixado pelo juiz, vai aplicar o desconto legal, que é 50%. Então, o imóvel ele vai ali para a segunda praça nesse valor, no desconto fixado pelo juiz ou no desconto legalmente
fixado. E aí, se alguém arrematar abaixo desse valor de desconto, abaixo desse desconto fixado pelo juiz ou legalmente fixado, a gente vai ter uma arrematação por preço vil. Mas aí você pode estar se questionando, se já tem uma estipulação legal e se o leiloeiro ele já leva com valor de desconto fixado pelo juiz ou legalmente fixado, como é que vai existir preço vil? Em que situações pode ocorrer preço vil? O preço vil pode ocorrer se o leiloeiro não aplicar a atualização monetária, a correção monetária em cima do valor do laudo de avaliação. Porque assim, quando é feito o laudo de avaliação, realizado o laudo de avaliação, entre a data de realização do laudo de avaliação e a data do leilão, tem um prazo, né? Geralmente tem um prazo ali, 3, 6 meses, 1 ano, então tem um prazo ali entre a elaboração do laudo de avaliação e a data de realização do leilão. Então, nesse prazo, vai haver correção monetária. Então, vai haver correção monetária, o valor desse imóvel lá no laudo de avaliação, ele vai ter uma valorização em razão aí da inflação, dos índices de correção monetária que incidem ali sobre o preço, né, sobre o preço de qualquer produto que tem no mercado. Então, assim, incide ali, e o imóvel não é diferente, o imóvel também incide ali os índices de correção monetária, e aí vai haver ali uma correção monetária em relação a esse valor que consta lá no laudo de avaliação. Então, o leiloeiro, quando ele colocar esse imóvel na primeira e na segunda praça, ele tem que fazer a atualização. Ele tem que fazer a atualização que consta lá no laudo de avaliação, do valor que consta lá no laudo de avaliação. E aí, feita essa atualização, aí ele coloca o valor na primeira praça com a atualização monetária. E aí, na segunda praça, o desconto vai ser em cima desse valor com a atualização monetária. Então, digamos que se teve ali uma atualização monetária de 5%, o imóvel era 100 mil, houve ali o índice ali foi de 5% em 6 meses, 1 ano. Então, esse imóvel que era 100 mil vai passar a ser 105 mil reais. Então, houve ali uma atualização. Digamos que tenha sido 10%, 3%. Então, vai ser de 100 mil para 110, 113 mil. Então, o desconto não vai ser em cima dos 100 mil. O desconto vai ser em cima dos 110, 113 mil. Então, esse imóvel ele vai para a segunda praça com valor superior a 50 mil. Então, você vai ter que arrematar esse imóvel em cima do valor do valor com desconto, né, do valor atualizado, monetariamente atualizado com desconto. Então, o desconto vai ser em cima do valor monetariamente atualizado. Então, se você adquirir esse imóvel, arrematar esse imóvel em cima do valor sem atualização monetária, você corre um risco muito grande de arrematar esse imóvel por preço vil, porque esse imóvel foi para leilão sem atualização monetária. Então, você não adquiriu esse imóvel baseado no real valor de avaliação dele, porque o real valor de avaliação dele é com atualização monetária. Então, assim, você tem que ficar muito atento quando você participar de um leilão se o leiloeiro fez a atualização monetária. Você tem que verificar isso. E aí, no curso Expert Leilão de Imóveis, a gente ensina você como fazer essa atualização monetária, como você verifica isso quando for participar de um leilão. Então, tem que verificar isso aí. Se o imóvel está indo a leilão de acordo com o seu real valor de avaliação, que aí o real valor de avaliação é com a aplicação da atualização monetária. Então tem que ter muita atenção em relação a isso para evitar a arrematação por preço vil. Porque se você for arrematar esse imóvel baseado no valor sem atualização monetária, então ele vai ficar. Se ele for para a segunda praça, você arrematar, você pode arrematar ali abaixo dos 50% do desconto fixado pelo juiz ou legalmente fixado. Porque não vai corresponder ao real valor de avaliação, vai corresponder ao valor de avaliação à época que foi realizado, que já está desatualizado, e aí você pode arrematar esse imóvel por preço vil. Uma outra situação também que pode repercutir em preço vil são aqueles laudos de avaliação com uma data muito anterior à da realização do leilão. Por exemplo, ali, o laudo de avaliação que foi feito 4, 5 anos antes da data do leilão. Então, um laudo muito antigo em relação à data do leilão. Então, esse laudo, ele, assim, ainda que você aplique a atualização monetária, não vai ser suficiente para corresponder ao real valor de mercado do imóvel. Porque esse imóvel ele pode ter passado ali por uma valorização, pode ser que a localização tenha melhorado, tenha ido para lá, para esse local onde esse imóvel está, mais infraestrutura, saneamento básico, uma rede de serviço público maior, ou então ali shopping, universidade, ou seja, alguma melhoria nesse local que valorizou esse imóvel. A demanda por imóveis nesse local aumentou, consequentemente o preço do metro quadrado desse imóvel aumentou, e aí ele valorizou. Então, se aplicar só a atualização monetária, não vai corresponder ao real valor de mercado do imóvel.
Então não vai corresponder ao real valor de mercado do imóvel, e aí você corre o risco de, participando desse leilão, você arrematar esse imóvel por preço vil, ainda que você aplique a atualização monetária. Então, por isso que no nosso curso, no curso Expert em Leilão de Imóveis, a gente ensina você a levantar o real valor de mercado do imóvel, e aí os lances que a gente faz é sempre baseado no real valor de mercado do imóvel. Eu, quando participo de um leilão, eu faço o levantamento do real valor de mercado do imóvel, e é baseado nesse real valor de mercado, não no valor de avaliação, que eu baseio meus lances. Então, você tem que fazer a mesma coisa para evitar a arrematação por preço vil. Em algumas situações, assim, a diferença é tão grande entre o real valor de mercado e o valor que consta lá no laudo de avaliação, a diferença é tão grande que vale a pena até você arrematar na primeira praça. Você abre a oportunidade até de você arrematar na primeira praça, dada a diferença tão grande entre o valor do laudo de avaliação, já defasado ali em razão do tempo, e o real valor de mercado do imóvel. Então, outro ponto que você tem que ficar atento para evitar preço vil. Então, essa é uma outra causa de nulidade, a arrematação por preço vil. E aí é um ponto que você tem que ficar atento, além ali dos vícios procedimentais. E outra causa, que não é propriamente uma nulidade, mas assim, pode cancelar um leilão e você tem que ficar atento quando você for participar, para evitar essa situação, é o pagamento da arrematação, o pagamento do lance ali, do valor do lance que você ofereceu, aí você ofereceu esse lance, foi um lance vencedor, e aí você tem 24 horas para pagar o valor desse lance, o valor da arrematação. Então, isso consta no edital, e geralmente nos leilões judiciais o prazo é de 24 horas, então você tem que estar com dinheiro, quando você for participar de um leilão judicial, você tem que estar com dinheiro ali numa conta bancária que permita o resgate imediato. Você não pode ali confiar você não pode deixar o dinheiro ali numa conta que não tem uma liquidez imediata, que não tem um resgate imediato, porque aí você pode perder esse prazo e aí o leilão vai ser cancelado. E aí você vai ficar sujeito aí a sanções por conta disso. Então é um outro caso que não é propriamente uma nulidade, mas pode cancelar o leilão, e aí você tem que ficar atento para evitar uma situação dessa. Então, são essas as causas que podem anular ou cancelar um leilão, e aí você tem que ficar atento em relação a esses 3 pontos quando você for participar de um leilão judicial, para evitar ali ter dor de cabeça, o leilão ser anulado, ou ainda que não seja anulado, ter um pós-leilão muito lento, e aí acabar inviabilizando ali o seu objetivo de investimento em relação à aquisição desse imóvel. Então, era isso que a gente tinha para falar em relação ao mercado de leilão de imóveis, os leilões judiciais, as causas de nulidade dos leilões judiciais. E aí eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, pedir para você compartilhar aí com amigos, familiares, pessoas que você entenda que tem interesse em relação ao mercado de leilão de imóveis. Pedir também para você seguir a Clever Educação nas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn. E também acessar o nosso site, olhar lá o nosso conteúdo, nosso blog. A gente traz muitos artigos aí interessantes sobre o mercado de leilão de imóveis, bastante informação, bastante conteúdo lá no nosso site também. Então, convido você a conhecer o nosso blog da Clever Educação. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, que dá acesso para você à página de curso do curso Expert em Leilão de Imóveis, onde você vai ter ali a descrição do curso, dos módulos e do que a gente traz nesse curso relacionado ao mercado de leilão de imóveis, que vai preparar você de forma assim, total. Você vai ser totalmente preparado para atuar nesse mercado, seja como investidor, seja prestando consultoria e assessoria de investimento, para pessoas que pretendem ali investir nesse mercado. Tá? Então, convidar você também para acessar a página do curso. Lá também vai ter o contato dos consultores. Se você quiser mais detalhes, você pode entrar em contato com um dos consultores da Clever Educação, que vai passar também mais informações para você referentes ao curso. Bom, mas era isso, né? Era isso que a gente tinha para falar, que sobre os leilões judiciais, as causas que podem anular o leilão judicial. E aí, né, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Clever Educação, falando sobre leilões de imóveis. Até a próxima!